Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast Leov, temporada Lei Aldir Blanc, Santa Catarina. Organização Literatura e Outras Viagens. Apresentação Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Saudações literárias a todas e todos os estudantes, ou amantes de literatura, ou as duas coisas. Este é o podcast Literatura e Outras Viagens, o Leov. A gente está aqui para fazer o nosso último episódio dessa temporada. A gente tem um convidado super da hora, um convidado aí que fez parte da minha graduação também, colega da Kátia. E falando em Kátia, vamos chamar a nossa âncora, que está em Itajaí, perto do Rio. E aí, Kátia, como que estão as coisas? Oi, Eduardo, Fabrício. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Agora eu tenho que dizer isso porque a gente não sabe que horas as pessoas vão ouvir, né? Então, estamos aqui para falar novamente sobre ficção e não ficção, que faz parte do nosso projeto Casas Tombadas de Itajaí, né? Que nós fomos selecionados na Lei Aldir Blanc do ano passado, em conjunto com a Fundação Cultural de Itajaí. Um trabalho muito legal, que tem fotografia, patrimônio e literatura, né? São três coisas maravilhosas que englobam esse livro de contos que vai sair logo, logo. Então, eu tenho a honra de chamar aqui o meu querido colega, amigo de muitos anos de Curitiba, de trabalho, de samba, de baile de formatura, o Paulo Pelissari, professor de literatura. Doutorando, Paulo? Doutorando? Doutorando em Ai, que literária. bom ouvir tua voz. Sofrendo um pouco, não é? Tá sofrendo? Ah, mas é um sofrimento bom, Sim, né? né? Processo de escrita, não é? Mas um sofrimento bom. Então, bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, né? Aí, como você falou, a gente não sabe que horas que os ouvintes vão, né, apreciar aí o nosso podcast. Então, em primeiro lugar, quero agradecer o convite para conversarmos sobre a literatura. Agradeço especialmente, então, a Kátia, ao Eduardo, né? Amigos de tantos anos e que estão sempre em contato, também unidos pela literatura, né? Essa grande paixão que nos move, né? Também não posso deixar de cumprimentá-los por esse projeto de extrema importância, que é o podcast Leov, né? Este que é um espaço, então, para falarmos de contos, não é? Falarmos da poesia, falarmos do romance e assuntos voltados aí especialmente à literatura, né? Então, parabéns mais uma vez por essa iniciativa e por trazerem assuntos tão interessantes, né? Então, como vocês disseram, eu encerro hoje a terceira etapa aí do assunto ficção e não ficção, né? E como vocês mesmos deixam evidente, não é? A proposta é um espaço, né, criado para sermos felizes. Acho que isso é importante, né, Kátia e Eduardo? Isso mesmo. Pegou o espírito da coisa, Paulo. É muito legal isso. Parabéns mesmo pela iniciativa. E vi também, né, eu acompanho vocês, que tiveram várias temporadas, né? Uma sobre os escritores de Itajaí, de extrema curiosidade, não é? De divulgar. Depois tiveram a temporada sobre os gêneros literários, falar sobre os contos, falar sobre romances, né? E agora estamos no livro de contos, chegamos a ele, né? Ao famoso livro de contos das Casas Tombadas de Itajaí, né? Conversaram também sobre arquitetura, acompanhei, falaram um pouco sobre revisão, esse processo de revisão, um processo também árduo, né? Falaram sobre a fotografia, e agora, nesses três últimos debates, o tema, então, como já comentado, é a ficção, né? É a ficção e a não ficção, né? Um tema polêmico, mas muito instigador, interessante, né? Eu acho que tu tem bastante coisa para falar sobre isso, hein, Paulo? Pois então. E esse projeto, né, e veja a importância dele pela Lei Aldir Blanc, ele é fascinante, fantástico, né? Porque ele traz uma mistura de patrimônio, eu vejo isso como inovador. É uma mistura de patrimônio, uma mistura com a fotografia, com a literatura, né? Com o roteiro de trabalho sobre os... São 19, né? 19 patrimônios são 19. tombados, né? Isso. Em Itajaí. E que você, Kátia, então é autora dos contos, né? São 19 contos que você vai produzir, é isso, né? Já estou quase terminando. Olha, é um processo árduo, né? Um processo difícil, de escrita, um processo solitário, né?
Isso. E que também pesquisando, daí, veja só, eu entrei lá no site da Prefeitura de Itajaí para ver as casas, né? Olha, Itajaí é Paulo. uma cidade assim que me diz muito respeito, eu gosto muito de Itajaí, uma cidade muito agradável, gosto muito. São 17 casas, não é? E 2 árvores, né? Isso. É isso? Isso. Uhum. E, inclusive, a maioria delas eu conheço, já tive oportunidade de visitar, porque eu gosto muito de passear aí no centro histórico, principalmente de Itajaí. Só não conheço a Figueira do Colégio São José. É que a né? Figueira não Essa existe também mais. Ah, não existe mais. Ela foi olha, então. Essa tombada. literalmente tombada. Essa. Ah, ela foi tombada. A gente foi fazer as visitas, né? E aí chegamos à Figueira. Aí fomos no Colégio São José e a moça disse, mas a Figueira, ela fez assim, mas a Figueira, eu disse, a Figueira é um dos patrimônios tombados, né? Aí ela deu uma voltinha, voltou e disse, mas ela foi tombada. E a gente disse, sim, a gente sabe que ela foi tombada. Não, ela caiu. Em 2007, ela caiu, mas o conto vai estar lá. Vai, lógico, né? Faz parte aí de toda a história de Itajaí, né? Sim. Então, infelizmente, não vou ter como conhecer aí a Figueira. Não. Né? Todo mundo curioso com essa figueira. Então, quem sabe plantar uma nova figueira, né? Isso. Devem ter plantado, eu acho, né? Não algo sei. bem interessante. Bem Bom, simbólico, assim, né? Muito simbólico. E essas casas todas, né, que eu tive a oportunidade de visitar, que ali acho que tem a Receita Federal, né, a casa, acho que é Marlboro, não sei se é essa a pronúncia. O mercado público, que eu sempre costumo ir também, né, fazer uma boa refeição, ouvir uma boa música, ouvir comprar um bom samba, peixe. né, Paulo? Um samba, nossa, a Matriz, Santíssimo Sacramento, né? A Fábrica Renault também, que hoje acho que é biblioteca, né? Sim. Então, sim. são Tu já casas, estivesse assim, lá, bem Paulo? importantes. Já fui visitar a legal, Casa né? Lins também, né? Que é o arquivo. Sim. Uhum. E, enfim, a estação ferroviária, aquela bucólica, né? Aquela estação assim que traz Lindo tantas aquele idas lugar. e vindas, né? Então, quantas histórias não devem ter nessa estação, né? Uhum. Reais e imaginárias, né? Sim. Então, o Palácio Conde, a Casa Conde, né, que é o conto que eu li, né, que é a tua autoria, que achei fascinante, conheço a Casa Conde também, e sempre também, Kátia e Eduardo, quando eu vou a esses lugares, eu fico imaginando que histórias podem ter acontecido, né, ou que histórias aconteceram de fato, as reais, e aquelas que eu posso criar, aquelas que eu posso imaginar a partir dali, né. Sim. Tem o Palácio Conde, como eu disse. E a Capela Santa Terezinha, que é outro local que foi tombado, que é ali em Cabeçudas, né? Sim. Que Cabeçudas também faz parte um pouco da história da minha família. Eu sempre ouvia meus pais falar muito dessa praia. Eles frequentavam nos anos 40, 50, sabe? Então, é uma praia que era bastante distante naquela época, né? Mas que chamava muito a minha atenção. E eu tive a oportunidade de visitar, em especial a Capela Santa Terezinha, né? A Sociedade Sebastião Lucas também, né? Que também tem um outro conto, né? São os 2 contos que eu li, não é? Da Casa Conde, da Sociedade Sebastião Lucas. E olha, me surpreendi muito, gostei demais, né? Você traz, assim, questões bastante polêmicas, a resistência negra em Itajaí, né? Uhum. Que, em especial na Sociedade Sebastião Lucas ali, não só em Itajaí, mas no estado, né? Isso me levou a outras pesquisas também, né? De pensar um pouquinho como é que Itajaí, a formação de Itajaí, né? Isso é coisa de pesquisador, né? Eu ia falar isso. Fui ver também. Né, Kátia? Coisa de pesquisador. Como é que se deu esse processo? Pesquisador. Daí achei um artigo muito interessante sobre a diáspora africana na foz do rio Itajaí no século XVIII e século XIX. Do Bento? Será que é do Bento Rosa? Eu acho que é. Do José Bento Rosa. Olha, o texto é muito interessante. E assim, o teu conto me levou a tudo isso, né? A essa pesquisa. Porque, veja, quando você vai fazer uma leitura, você tem que, estou falando de ficção, né? Você tem que buscar elementos extra-textos para você poder entender também, né? Como se deu o processo. Existe um contexto nisso tudo, né? Uhum. O conto não está isolado, né? Na sua literariedade. Então, eles têm que buscar também elementos externos para poder entender. E os 2 contos que eu li, o da Casa Conde, né? E da Sociedade Sebastião Lucas, embora eles sejam reais em termos de arquitetura,
mas eles são ficcionais em termos de imaginação, ele é criação, né? Os personagens que você coloca são fictícios. Então, isso me levou a pesquisar. Então, como se deu esse processo também da formação de Itajaí, da colonização? Porque há no imaginário, assim, meio de senso comum, que o sul do Brasil, ele começa a se destacar a partir da colonização europeia, né? Então, e antes disso tudo, né? Quem eram os índios que moravam, né? Uhum. Quem foram os negros escravizados, né? Que vieram para cá e se vieram, né? Então, tudo isso acaba se perdendo aí, para quem não é da história, e que quando você se depara com um conto dessa natureza, com essa temática, você tem, sim, que buscar essas informações, né? Como o caso ali que é a Matilda, né? Uma personagem, assim, extremamente forte, né? Que fala da liberdade, no final ela fala da liberdade, né? Do ser livre, né? E o que isso é, a resistência, né, de algumas pessoas, do patriarcalismo. Então, tem uma série de questões que a gente pode abordar, né? Mas, ainda voltando no assunto do projeto, né, eu acompanhei o podcast da arquiteta, e não me lembro o nome dela. Júlia Bandeira. A Júlia Bandeira, isso. Que fez o levantamento histórico, né, todo o levantamento arquitetônico, a fotografia, né, fazer a cartografia, olha só que interessante, né, você traçar tudo isso, editar, né, um projeto fascinante que reúne, portanto, várias linguagens, né, é um trabalho de pesquisa, não é simplesmente sentar e escrever, né, um conto. Sim. Existe um trabalho árduo, né, um trabalho por trás disso tudo, né, um trabalho de pesquisa, um trabalho literário, fictício, né? Excelente. Então, mais uma vez, né? Aí meus parabéns à iniciativa e espero que tenhamos quem sabe, um e-book desses contos, um livro, né? Ou, sim, um Paulo, filme. vai ter um e-book do livro, né? Vai ter e-book, né? Vai ter e-book do livro. Quer dizer, o e-book do livro, né, é uma redundância, né? Vai ter um e-book. Mas a gente acaba falando que o e-book já é o livro, né? O e-book. Assim, depois a gente quer que seja um livro físico, né? Se Deus quiser, sim, depois vai ser um livro quem físico. sabe encenar posteriormente, né? Filmar. Legal. Isso. A gente já conversou a respeito de fazer um mini documentário também, isso é interessante, né? Nossa, isso daí, seria legal, da hora. Mas, assim, voltando ao assunto que me traz, né, e para falar um pouquinho da formação mesmo de Itajaí, né, que o nome, daí já começa pelo nome, né, Itajaí, que é uma herança, né, dos Tupi-Guaranis, né, que os índios chamavam de Taí, Itajaí, até que ficou Itajaí, né. Ita quer dizer pedra, que é Rio das Pedras, né. Rio das Pedras, Então, veja, o Rio das Pedras, né, e também tem ali, acho que em Pissarras, Itacolomi, que são aquelas duas ilhas em frente ali à praia também, que tem, né, todo o significado indígena. E que tem, na verdade, quem morava, né, quem habitava eram os botucudos, os tapuias, os carijós, né. Então a gente já tem aí, imagine quanta história, né, na oralidade que se acaba se perdendo, dessa formação, né, que ocuparam as terras e posteriormente seriam então tomadas pelos colonizadores, né. Então a importância disso tudo, a importância do negro na história de Itajaí, a população itajaiense, que praticamente é formada de descendentes, né, europeus, brancos, na predominância, e formada por negros no início, né. Então, Kátia, então, escreve esses contos com base nessas casas tombadas, né. Uma cidade, assim, que tem muitas histórias, porque, veja, uma cidade que em volta dela tem o rio, tem o mar, né. Então, você imagine muitas entradas, muitas saídas, não é? Muitas histórias vividas, vivenciadas aí. E quanto da imaginação a gente não pode, né, criar a partir dessa realidade, né? Então, é interessante a gente conhecer a história mesmo. Pelo que a Kátia, né, conversou e que eu pude perceber nesses dois contos, né? Não analisei o conto literariamente, mas é lógico que como leitor, né? Eu fui leitor comum ali, mas lógico que não tem como não pode deixar de perceber algumas coisas. Não pode, né? Deixar de ser o professor, não é, Eduardo, Kátia? Então a gente acaba trazendo, mesmo sem querer, a gente acaba trazendo. Então, os contos são de suspense, não é, Kátia?
Então tem um suspense. A ideia proposta era essa, né? Desde o início a ideia era essa, de escrever contos de suspense. Na verdade, eu não sabia se eu ia conseguir fazer isso, né, Paulo? Eu não sabia. Sim, é o grande desafio, né? Que eu nunca tinha mas, feito. De certa forma, ele acaba contos de suspense? Eu nunca tinha. Eu nunca tinha feito um conto com esse objetivo, né? Então, escrever 19 contos de suspense é difícil, e é uma questão né? que foi conversada, né? A gente conversou antes, tudo, a Kátia tentando encontrar qual seria a vibe, né? Sim, eu digo, E será que eu vou ter foi definido. será que eu vou ter uma cadência para isso, né? Um ritmo. Que foi definido até em questão das fotos, né? Que também trabalhar as fotos, dar esse ar de suspense nas fotos também. Será que eu vou ter fôlego, né? Então, para isso, eu pensava, né? Sim, é uma proposta instigadora, né? Mas que, de certa forma, amarra um pouco o processo criativo, como a gente está falando, né? Sim. Mas que, sem sombra de dúvida, não é um processo de escrita, e o processo de escrita, ele é mesmo assim sofrido, não é fácil, né? Mas vale a pena, eu acho que é gratificante, é prazeroso, né? E aí está colocado o desafio, né? E os contos vão ser separados, evidentemente, né? Nessa coletânea, mas que, de certa forma, eles vão se interligar. Sim. Né? Seja pelo tema, né? Pelo suspense, pela cidade. Mas por falar, então, em contos, né? E processo criativo, não podemos deixar de falar, então, o que nos traz aqui, que é a ficção. E a realidade, o que é ficção, o que é não ficção, né? Que aí é a nossa grande temática. E nesse processo todo aí que está sendo construído. Então, acho que sim, alguns pontos principais que nós temos que ter em mente, né? A ficção é aquela narrativa irreal, né? A gente tem que cuidar aqui com o termo irreal, mas é aquela narrativa do irreal imaginado, né? Imaginado a partir das percepções pessoais da realidade. Pois apenas ao aprender a realidade que se pode brincar, né? Que você pode buscar, melhor, você pode buscar outros mundos. Na verdade, a gente vai construir, né? Que fujam do contexto social que cerca cada indivíduo. Então, apesar da ficção ser estruturada partindo, né, de uma circunstância real, uma narrativa ficcional é invariavelmente promovida e embalada pela imaginação. Sim. Né? E pelo irreal. Ela existe onde? Ela existe na mente do seu criador. Né? Então, esses contos, eles existem na mente da autora Kátia. Né? As casas são reais. Sim, a cidade é real. Mas os contos, eles existem na mente do seu criador. Né? Isso é perfeitamente possível, uma vez que nós estamos tratando de ficção. Né? Nós estamos tratando de narrativa ficcional. Então, diferentemente da narrativa histórica. Você não está fazendo narrativa histórica, né? Que é aquela em que o leitor entra no mundo de eventos que aconteceram realmente. Não é essa a tua proposta. Isso. Né? Na qual a expectativa é de um discurso plausível, né? É um discurso verídico, né? E para isso tem os historiadores, né? Que vão documentar os fatos, etc. E tal. Então, na narrativa de ficção, o leitor ele tem que se preparar para entrar nesse universo real, né? A respeito do qual, digamos, o saber onde, quando aquelas coisas aconteceram, não importa saber o que aconteceu, né? Então, assim, acho que isso é primordial para o nosso início de conversa, né? O que vem a ser uma narrativa ficcional, o que vem a ser uma narrativa histórica. Então, esses contos, eles têm que ser, quando o leitor pega, né, ao ler esses textos, ele tem que se deparar que aquilo é ficcional, que é uma imaginação, que é uma criação do autor, né? Porque você já deve ter perguntado, não sei se algumas pessoas já perguntaram, mas vocês como autores se deparam muitas vezes, mas isso realmente aconteceu? Sim, né? sim. É a primeira pergunta que vem, né? Confunde aí o aconteceu. Não aconteceu, ele é irreal, ele é ficcional. Na verdade, eu espero que não tenha acontecido. Não, mas... Porque tem umas coisas bem danadas ali. E pode ter acontecido, né? Então, mas esse pode ter acontecido, não necessariamente aconteceu, talvez, claro. Kátia, naquela casa. Mas na tua formação, no teu conhecimento do mundo, você já deve ter alguma coisa, se deparado que você nem lembre, mas isso faz parte de todo o processo de criação. Né? Você não cria como autor
um texto do nada. Você cria a partir de um repertório que você constrói ao longo do tempo, né? Sim. Então, isso que é... E quando o leitor vai se deparar, então, com textos ficcionais, ele tem que suspender, vamos colocar esse termo, eu gosto muito desse termo, suspender a sua desconfiança, para, então, adentrar, para ele mergulhar no universo literário, no universo fantástico, né? Então, eu não posso ter um leitor que diz assim, mas isso não pode ter acontecido. Não, entra no conto, né, suspendendo essa desconfiança. Isso é fundamental. Primeiro ponto, primeiro passo para um leitor é suspender, um leitor de literatura, né, é suspender essa desconfiança. Então, no teatro, por exemplo, no teatro... Oi, Eduardo, vai falando aí, pode falar. Isso me lembrou uma vez uma discussão a respeito de cinema, né? Que algumas pessoas que eu não consigo assistir filme de terror porque, né, fico com muito medo. E daí a palestrante estava falando a respeito disso e ela usou esse termo suspender, só que era suspensão da realidade. Daí é um movimento contrário. Isso. Que você imaginar, então, que aquela cena tem gente gravando, tem um monte de câmeras, tem um monte de gente trabalhando, o Cabo Man, então que tá uma galera ali preparada, gravando aquela cena várias vezes. Então, o movimento é o contrário, para, de repente, não acreditar, né, que aquela cena é real. Só que daí você está trazendo um outro lado, é interessante isso. E que é o suspender a descrença, né? Então, no teatro, por exemplo, né, você vai assistir a uma peça, mas você sabe que ali é o faz de conta. Diferente do livro, né, que no livro apresentado, ali no teatro está sendo apresentado diretamente ao público, né? Ele não é mediado por um narrador, né? Pelo menos não diretamente. Então, é isso que explica a forte impressão de ao vivo e de real que é sentido pelo público. O público, ele sabe que aquilo não é real, mas ele vivencia muitas emoções que estão acontecendo naquele momento, né? Nós temos um efeito de real, né? Nós temos um efeito de uma ilusão. Não é assim que acontece quando você vai ao teatro? Você não vai levantar, por exemplo, no meio da plateia para socorrer um personagem que está sofrendo algum tipo de opressão, né? Você sabe que não pode fazer isso, mas você está sentindo, talvez, se colocando no lugar dele, na empatia. Então, aí a importância, né? E a literatura, então, ela cria o seu universo com os seus seres ficcionais, né? Seu ambiente imaginário, seu código também ideológico, tem a sua verdade, a sua própria verdade. Pessoas, por exemplo, que são metamorfoseadas, não é? Em animais, né? Temos o famoso conto lá, de quem? Se transforma na barata, né? Acorda, no dia seguinte é uma barata. Como assim? Se a pessoa não se desvincular dessa suspensão da descrença, mas como ela transforma numa barata? É impossível, né? Mas, então, Kafka ali, que o homem acorda e é uma barata. Animais que falam, por exemplo, nas fábulas, né? Os tapetes que voam, né? Vamos pegar aí as narrativas, né? As cidades que são fantásticas, os sentimentos que são contraditórios. Então, mesmo aquela literatura que a gente diz assim, é uma literatura mais realista, ele é fruto da imaginação. Como eu disse, ele não é história, né? Pois a prerrogativa do caráter ficcional da obra literária é a imaginação, né? Se for documentado, se for narrado, se for documentado, se há perfeita correspondência entre o texto, né, os elementos do texto e o extra-texto, aquilo que está fora, aí nós teremos história. Não teremos a literatura, não teremos jornalismo, teremos, sei lá, uma crônica esportiva, mas não é a arte, né, que é o que se propõe aqui a literatura, né? Então, isso é muito engraçado, sabe? Isso é hilário, porque nem sempre, e ainda chegamos numa questão até muito engraçada, como eu disse, nem sempre as pessoas conseguem separar os personagens dos atores, né? Sim, claro. E elas acabam misturando. E tem na novela acontece muitas vezes isso, né? Tem ator que diz que é barrado no meio da rua. Tu fez isso pra fulana. Tu tá batendo na mulher, lembra uma novela então, que o cara batia na mulher, ele disse que foi várias vezes insultado no meio da rua. Exatamente. Então eu lembro, acho que dessa novela, que ele batia na esposa, né? Ele foi, inclusive pessoas que
confundiam, né, a ficção com a realidade. Sim. E pessoas que desviavam, então, se eles estivessem caminhando na rua, desviavam, passavam para o outro lado. Que horror. Ou eles estavam numa viagem, eu li alguma coisa sobre isso, ele estava numa viagem, a pessoa se recusou a sentar ao lado dele, eu não vou sentar ao seu lado, você bate em mulheres. Então, teve uma, acho que nessa mesma novela, se não me engano, tinha uma garota que ela morava com os avós, e ela maltratava, ela xingava os avós. Então, as pessoas, quando encontravam na rua, no dia a dia, tem uma senhora idosa que chegou a bater nela. Meu Deus! Você maltrata. Agora eu vou te maltratar. Você maltratar. Assim, daquilo que você faz com os teus avós, vou me vingar. Então, hoje, por exemplo, né, se você for pegar, citei aí exemplos de novelas, telenovelas mais antigas, mas se você for pegar, por exemplo, ter acompanhado aí a série The Crown, né, da Netflix, não sei se posso falar isso aqui, mas estou comentando. Então, as pessoas acham que tudo aconteceu exatamente como está colocado lá. Ali tem fatos históricos, né, da família real, mas muito tem ficcional, não é? Os diálogos, em especial entre as famílias, isso é criação dos autores, né, que estão criando aí a série. Mas as pessoas, às vezes, compram isso como uma grande e única verdade, né, absoluta, uma verdade absoluta. O conceito de ficção, assim, é uma base para a delimitação do que é literário, né, e serve também para que dê, digamos, início às relações, isso é importante a gente falar também, entre o autor, o leitor, né? Quando a ficção tão literária, ela passa a ser vista a partir das possibilidades contratuais. Então, o que a gente fala? Muito comum a gente falar isso. Quando você, leitor, se propõe a ler um livro, né, um conto, um romance, uma literatura, tem que haver um contrato que vai se estabelecer entre o autor e o leitor. Então, você tem que, como se você assinasse esse contrato, né? A literatura de ficção, entre essa questão do real e do imaginário, a personagem, ela é artística, ela porque foi criada por seu autor. Então, vamos pensar assim, a Matilde no conto, né, Kátia? Ela é porque ela foi criada, né? E, ao mesmo tempo, não é, porque ela não existe no plano histórico, né? Ou então, o Genésio, lá da Casa Condor, fantástico aquele conto, ele é dentro do texto, mas não é na realidade, né? Já vi tantas crianças felizes e infelizes, mas nenhuma como Mateus. Como aconteceu isso com ele? Como ninguém percebeu que ele estava pedindo ajuda? Sua mãe não viu o padrasto que maltrata. Sua professora não percebeu o menino que fica fora da sala tempo suficiente para fazer coisas que ela nem tem ideia. Seus avós, tios e amigos, ninguém sequer se deu conta que havia uma criança em sofrimento à sua volta. O que acontece com esses adultos? Estão tão ocupados em afazeres em nome de algo que nem sabem ao certo o que é. Quando se dão conta, perderam o que amavam. Perderam porque o olhar estava voltado para si. Quando o olho da cara não se abre para enxergar o outro, o olho do coração não fará esse trabalho. É preciso fazer o movimento. Então, e cabe então novamente reforçar que nenhum autor ele cria algo do nada, né, Kátia? Sim. As estruturas linguísticas, as estruturas sociais, as estruturas ideológicas, elas fornecem para o autor a bagagem mesmo, né, cultural, para construir o seu mundo de imaginação. Em um dos podcasts você comentou, inclusive, que teve algo que aconteceu na tua história da tua família, né, que você traz ali. É algo a ver com agulha, uma coisa assim. É um conto que a moça morre por causa da agulha, mas isso é então, só a ideia principal, né? E aí o que acontece na volta foi criado. Não seria a ideia principal, né? Seria a tua inspiração, quer dizer, então, né? faz parte do teu contexto de vida, né? Porque você realmente essa história é uma história assim, trágica. É uma história absurda, sabe? Que meu pai contava quando a gente era pequenos. Então, mas realmente e aí aconteceu. Você aproveita tudo isso e cria, né, outro personagem, outra forma de construir, né, essa história. Então, isso que move
essa vontade, essa percepção de tudo que acontece ao seu redor, né? Então, logicamente que nenhum autor cria do nada, ele cria a partir da sua bagagem, do seu mundo, né, para construir o seu mundo de imaginação. Então, tem um livro do Ljosa, que eu gosto muito, que se chama Em Cartas a um Jovem Escritor. Não sei se vocês já leram, mas se não leram, vale a pena, né? Que ele diz o seguinte, o narrador, né, a gente está falando do narrador agora, o autor e o narrador, que também é outra questão que às vezes é um leitor comum, digamos assim, não é? Ele confunde, né? Não é? O autor e o narrador. Ele acha que o narrador é o autor, não é? Não, são personagens, são pessoas distintas. Não acontece isso, gente? Sim, eu acho que quando o texto... você coloca na primeira. Era isso que eu ia falar. Então, eu escrevo um poema... Acontece. Como eu escrevo poema, então às vezes algumas pessoas pensam, nossa, mas você está sofrendo, porque eu posto algum poema, né, alguma coisa que eu achei legal, e a pessoa, nossa, você está tão triste essa semana. Não, tem meu poema, só escrevi aqui. Não sou eu. Então, veja, nós estamos falando de leitores do século XXI, não é? Pois é. Então, é preciso esclarecer essa dúvida que é recorrente, né? Para quem não está muito acostumado com a narrativa literária, que o narrador versus o autor, né? É muito comum nessa narrativa o leitor confundir. O ficcionista, né? Esse autor da narrativa com o narrador da história, que é aquele que conta a história. Em especial na primeira pessoa, e aí na poesia, né, Eduardo? Tem aquela questão do eu lírico, né? Mas não sou eu quem está falando, é o eu lírico ali, é outra pessoa que... É um personagem que a gente cria também, né? Uma ficção que a gente cria para alguém falar daquela maneira. Então, você está vendo aí como a questão do autor e narrador, eles são seres diferentes, né? Vamos dizer assim, o autor é uma pessoa de carne e osso, né? Que se utiliza de uma voz, de uma voz que é um personagem fictício, né? Que é o narrador. Sim. Então, para quê? Para nos contar aquilo que ele cria, que ele imagina, aquilo que ele inventa. Nos teus contos, não é, Kátia? Nós vamos encontrar ali um narrador contando um pouco a história aí desses personagens. Então, o narrador ele só existe no texto, mas muitas vezes as pessoas confundem. E nesse livro, Em Cartas a um Jovem Escritor, então, o Ljosa ele diz o seguinte, que o narrador ele é feito de palavras, né? Não de carne e osso. Sim, legal. O primeiro vive em função da história que conta, enquanto a conta, né? Enquanto o autor tem uma vida, digamos, mais rica, ele antecede a narrativa, ele sobrevive, né, ao livro, né? E que mesmo durante essa gestação não vive exclusivamente para isso, não é? Então, acho que isso é importante a gente também, já que nós estamos falando de ficção e realidade, é importante a gente esclarecer, né, essas questões, para que não tenha confusão, né? Então, o conteúdo de uma obra, né, de uma obra literária, é um conjunto de ideias e imagens da realidade. Não tem como negar isso, né? Ele é com base numa realidade, e uma vez que essa realidade está em nossa consciência, ele exerce na nossa cabeça, né, no nosso psiquismo, efeitos semelhantes ao que exerceria a realidade que ele está reproduzindo. Por isso, quando, por exemplo, nós lemos romances de aventuras, a gente se empolga, né? Vocês não se empolgam com o personagem? Claro. Com aquela ação, né? Com certeza. A gente se empolga com os contos, né? Nós nos comovemos, né? De fato, a gente fica vivendo aquilo um tempo ainda, né? E olha, estou vivendo ainda esses dois personagens que você escreveu, Kátia. O Genésio e a Matilda ainda estão... Eles me comovem, né? Os sentimentos, né? Tomamos partido também quando a gente assiste uma peça de teatro, né? Por exemplo, de protesto. Enfim, então... e por falar em realidade... Estou lembrando agora que o ano passado eu fiz uma viagem, né, para a República Tcheca. Eu acabei trabalhando numa feira de Natal ali no centro histórico, na Cidade Velha, né? Só um parênteses aqui, ele acabou trazendo a esposa para cá, para Itajaí. Quase esposa. Arranjou uma esposa. Isso é real, não é? Isso é real, né, Eduardo? E aí você tinha falado até do Kafka agora há pouco, né? Então, aquele ambiente ali era onde o Kafka frequentava. Inclusive, tem algumas casas ali, né? Às vezes eu estava andando por ali e ouvi algum guia falar: essa casa aqui, o Franz Kafka morou nesse bairro. E nessa época eu comecei a ler, eu baixei um PDF lá
da Metamorfose. Né? E daí, lendo, enquanto estava lá naquele momento ali, eu comecei a ler, e daí, quando eu estava passando por ali, olhando para as casas, imaginava, claro, né? Mas, de repente, alguém está me olhando da janela lá, ó, uma barata, claro. A barata. Mas como eu trabalhava, né? A barata está me olhando. A barata não, o inseto, não fala que é uma barata, né? Não joga que seja uma barata. Mas aí já ficava imaginando como seria isso ali no quase real, né? Olha que legal essa percepção. E essa oportunidade de, naquele local, né? Provavelmente foi escrito naquele ambiente, naquela imagem, naquelas construções ali. E pensando, talvez, esse efeito que pode trazer os contos para quem mora em Itajaí. Olha, então isso que você está falando, né? Ver os lugares, né, onde eles passaram, né? E como se fosse um bairro, né? Uma rua, e pequenas casas, né? Onde ele mora, não foi? Não era isso? Esse bairro mais no alto lá. Isso. Eu tive a oportunidade de visitar uma vez. E lá é onde também moravam os alquimistas, né? Então tem toda uma questão de transmutação, de mudança. Olha que legal. Traz todo esse contexto, né? Sim. Todo esse repertório de mudança, né? Olha, Kátia, essa nem tinha me ligado. Oi, só um parênteses. Eu nem tinha me ligado porque foi nessa época que a gente estava planejando de fazer um conto, lembra? Em conjunto, Kátia? Ali, mas antes da pandemia ali, né? Sim, sim. E foi nesse momento que eu acabei escrevendo um conto que eu mandei e tinha a ver com alquimia. Olha aí. Valeu, então, alguma coisa estava te inspirando, não é? Alguma coisa, né? Então, assim, a realidade, né? A gente pode até, digamos assim, num senso mais geral, temos 3 tipos de realidade. Tem aquela realidade que ela é física, né? Que é aquilo que está fora do nosso psiquismo, né? E que chega até nós pelas nossas percepções, né? Pela visão, pelo olfato, pela audição, pelo paladar, pelo tato, né? Tem a realidade que é aquela realidade psíquica, que são os sentimentos, tem o raciocínio, né? E que essas são as realidades ditas naturais. Então, além dessas ditas naturais, nós temos aquela realidade de um mundo que consideramos sobrenatural, que é a realidade, o paraíso, por exemplo, né? Os seres e os fenômenos da mitologia, né? Das religiões, concebidas também pelo nosso inconsciente, até pelas perturbações psicológicas, né? Ou provocadas, as visões, os delírios, as alucinações, não é? Temos o conto Alucinação na Casa Amarela, né? Você já começa o título já trazendo para o leitor alucinação. Então, você tem que já fazer o contrato com o autor que ele está abordando alguma coisa que tem a ver com alucinação, né? Nesse mundo literário, tanto pode ser do mundo natural como do mundo sobrenatural, e isso é comum a gente encontrar romances de terror, né? Fantasmas, né? Sim. O romance realista, vamos pensar Vidas Secas ali do Graciliano Ramos, né? É o real. A poesia lírica, né? Já que falamos de poesia, né? Análise psicológica, ali, quem que não se lembra dos Meus 8 Anos, né? Do Casimiro de Abreu, né? Então, nós temos aqui tanto a realidade natural quanto a sobrenatural em uma mesma obra. Também pode se misturar, por exemplo, vamos pegar aí uma época, os Lusíadas, né, do Camões. Ele mistura o quê? Ele mistura a história, episódio da história com lenda, né? Até com algo lúdico, né, que aborda os monstros, aborda os seres sobrenaturais. Então isso que é legal na literatura, né? E que faz tanto sucesso, né? Em especial aí a literatura, como a gente vem falando, ela tem o seu formato próprio, o seu formato específico, né? E tem os seus elementos que são indissociáveis, vamos pensar assim. Temos o autor, como já falamos, temos a obra e também temos o leitor em especial, né? Que o autor, ao construir esse texto, que é a imaginação, com uma linguagem criativa, ele propõe a esse leitor, então, um desafio, não é? Ele propõe a esse leitor um confronto. Quando você coloca no título, por exemplo, Alucinação na Casa Amarela, você está propondo a esse leitor um desafio, né? E desafia esse leitor a se aventurar, né? Eu quero me aventurar no conto da Kátia, eu quero ler, eu quero conhecer, né? O leitor, ele então, como eu já falei, né, ele deve concordar com o que lê, com a verossimilhança, mesmo sabendo que se trata de um texto ficcional. E aí, historicamente, a gente vai buscar que houve inversões nisso, né? E é muito hilário também, porque essa questão do autor, do narrador e do leitor, nem sempre foi assim, né? Você pega no século XIX, as tendências de análise, por exemplo, de literatura, estava muito pautada na biografia do autor, né? Isso é muito comum, às vezes, até as pessoas acharem, eu quero encontrar aqui por que o Eduardo, então, talvez, né, está escrevendo um poema que
está trazendo tristeza, será que ele está triste? E vai buscar dados na vida do Eduardo que possam comparar, sabe? E não, deixa eu ler aqui, olha isso aqui então, porque o autor viveu isso. Isso não se faz mais, né? Esse tipo de abordagem. Fazia-se muito no século XIX, né? Que buscava a influência da biografia e no contexto histórico do autor. Eu ouvi, né, uma vez então, uma entrevista do Oswaldo Montenegro falando que um aluno de letras, um grupo, né, de letras perguntou para ele o que ele estava pensando quando ele escreveu determinada letra de música, né? Ele disse, mas eu nem me lembro. Nem me lembro o que eu estava pensando. Isso não faz a menor diferença o que eu estava pensando, né? Não faz mesmo. E a partir do momento que ele escreveu, a interpretação vai ser a hora que sai, né? Quando também sai do escritor, já não é mais do autor do livro. Não é mais dele. Não é mais dele, né? Exatamente. Não é mais dele. Não é mais dele. Então, assim, se a gente for buscar historicamente, depois isso mudou no metade do século XX, aí o texto daí é o mais importante, né? Não era mais o autor, mas o texto que era o mais importante, né? E aí você só lia o texto e buscava fazer análise dentro do texto, né? Então isso também era bem comum, não poderia buscar nada do que era externo. E isso mudou depois aí com a teoria das recepções, aí mais a questão da teoria literária, mas aí na segunda metade do século XX, né? A interpretação da obra que indica, né, a importância do texto para a história da literatura e não a experiência do autor. Então, dá para se destacar que mesmo com a valorização do leitor, o texto continua sendo ainda um motivador, né? Mas veja como foi falado, né, Kátia? Então, o que se escreve é o leitor que vai. O início e a base de toda a interpretação ainda é o texto, né? E o leitor dele, então, é aí que tem que tomar muito cuidado também, que eu sempre, como professor, digo isso para os alunos, né? O leitor não tem a liberdade de propor qualquer significação para um texto, né? Ele não pode fazer isso, né? É preciso que tenha uma negociação dos sentidos entre o leitor e a obra, porque senão saem fazendo interpretações aí mirabolantes, né? Por aí. Então, e sobre essa questão que a gente falou, a suspensão da descrença, né? Isso é importante, é fundamental, né? E essa suspensão da descrença, ela foi cunhada, né? Foi criado esse termo por um poeta inglês chamado Samuel Taylor Coleridge, lá no início do século XIX, né, que ele traz essa questão exatamente porque, né, pensava-se muito no autor, então, que era ele quem estava dizendo. Não, ele propõe, então, que há necessidade de haver essa suspensão, né, da descrença. Né? Eu tenho esse problema, então, assim, assistir um filme, por exemplo, que fala de negros escravizados, eu não suporto, assim, parece que eu tô lá vivendo aquilo, sabe? Dos judeus, essas duas histórias para mim são terríveis. É um dos papéis da literatura, né, Kátia? Eu acho que a literatura tem esse papel também, né? De mexer, né? Pensar, por que os textos de Shakespeare são tão atuais? Cada época tem a sua leitura. Sim. Né? Sim. E essa questão do espaço, você agora trazendo Shakespeare também, é muito... O teu queridinho, né, Paulo? É engraçado. Meu querido, né, meu querido. Trazendo Shakespeare, você fala do espaço. Então, por exemplo, as pessoas acham que Romeu e Julieta, vou pegar a tragédia Romeu e Julieta, realmente viveu em Verona. E lá, se você for visitar Verona, o primeiro lugar que vão indicar para você ir é a casa de Julieta. Então, a casa de Julieta, para você visitar o balcão, né? Tem um local que eles dizem que é o provável túmulo da Julieta. Então, criou-se toda a partir da imaginação, criou-se uma realidade, porque não existiu a Julieta e nem o Romeu. Não existiu aquela família. Sim. Mas teve um autor antes de Shakespeare que deu veracidade e criou que Romeu e Julieta viveram, então, em Verona, que aquela casa, né? Então, criaram toda uma imaginação em cima do espaço. Interessante isso, né? Muito. Então as pessoas vão à casa de Julieta, choram, né? Se emocionam. Sim, imagina. Tem uma estátua da Julieta que você tem que passar, na segunda lenda, você tem que passar a mão em um dos seios dela, né? Até já está gasto, coitado do seio ali. De tantas pessoas passarem a mão, fazer um pedido, né? Então tem toda uma questão imaginária. Então, não teve recentemente um filme chamado As Cartas para Julieta? Sim. Também em cima de toda essa história. Então, isso é legal, né? É lindo o filme então, também. A narrativa de ficção ela é construída.
né? Ela é elaborada de modo para quê? De modo que emocione, que impressione as pessoas como se fossem reais. Então, isso que nós estamos falando, né? Quando a gente lê um romance, quando a gente lê um conto, quando lemos, né, uma novela, sabemos que aquela história foi inventada por alguém e ela está sendo vivida, vamos pensar assim, de mentira. Ela não é uma biografia, né? Por personagens fictícios. Mesmo na biografia, se você for pensar, ela tem um lado também ficcional, né? Ela é construída, né? Porque se eu perguntar para vocês, falando da biografia, conte o que vocês fizeram o ano passado. Será que vocês vão contar exatamente o que Claro vocês que fizeram? não, é. Então, muitos fatos a memória vai recordar, e outros, algumas lacunas, alguns furos vocês vão criar, não é? Sim. Então também tem que se pensar nisso. E nisso a gente, como eu disse, você chora, você ri, você torce pelo herói, né? Você prende a respiração naquela hora do suspense, você fica satisfeito quando tudo acaba bem, aquela coisa assim, a gente ainda tem aquela esperança que tudo acabe bem, né? A história foi narrada de modo que ela passa a ser também vivida por você, né? As suas emoções, então, não deixam de existir, né? Só porque aquilo é ficcional, só porque aquilo é imaginário, só porque é invenção, né? Nesse mundo, então, da ficção, a realidade interna é mais ampla que a realidade externa que nós conhecemos, né? Então, os contos de fadas, as fábulas, os desenhos animados, as narrativas fantásticas, né? Que também é um outro ramo da literatura, para quem gosta. Esses contos de suspense que você vai se propor a escrever, que já escreveu, né, Kátia? Tem também efeitos aí de Edgar Allan Poe, né? São aqueles que nos antecederam, os poetas, né? Os autores. Então, tem lá um manifesto do Edgar Allan Poe que se chama O Efeito Único. Por que os contos dele são tão surpreendentes? Porque ele sabe como atrair o leitor já de início, no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo. Então, essa é uma estratégia de construção também, né, de narrativas. E a gente, então, tem que suspender a suspensão voluntária da descrença. Por exemplo, vamos pegar ali Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado, né? Ele dá a voz a um defunto, que narra logo no primeiro capítulo, né, o seu óbito. Então, se você não suspende isso, mas como o defunto está falando, né? Claro. Então, o próprio Kafka, né? Se tu pensa que não existe isso, acabou o livro, daí não tem nem que ler o resto, né? Exatamente. E nisso tudo, né, Cátia e Eduardo, nós temos a questão da verossimilhança, porque veja, o que é a verossimilhança? É uma impressão da verdade que a ficção consegue provocar no leitor. E tem que ter uma lógica que é interna, que nem sempre é uma lógica externa. Mas dentro do conto, ou do romance, ele tem uma lógica interna. Se ele tem a lógica interna, então ele é verossímil. Então, é a essência do texto de ficção, né? Então, os acontecimentos de uma história não precisam ser verdadeiros, como os contos que você vem construindo, no sentido de corresponderem exatamente aos acontecimentos. Você se toma como referência, então, as casas tombadas para construir os contos, né, fictícios, que se passam no universo, então, né, que deve ser verossímil, são verossímeis, semelhantes a uma realidade, né? Então, a ficção científica também, né, a narrativa fantástica, ela, se você for pensar, ela é inverossímil, não é na realidade, né, externamente. Ela não existe, né, externo, mas não é semelhante ao que é verdadeiro. Então, porém, ser inverossímil não a desqualifica do universo literário. Sim. Então, eles podem ser acontecimentos absurdos, como acordar e de repente você é uma barata, né? Ilógico, sem contato com a realidade. Mas no universo dessa história tem uma coerência. E assim, né, Kátia e Eduardo, acho que uma obra literária dessa questão de ficção e não ficção, para você escrever, ela se insere numa cadeia de textos literários que continuam se situando, se relacionando, né? Como eu disse, nenhum texto é original. Então, você, ao escrever os seus contos, qualquer autor, ele a partir do seu conhecimento, né, ele reproduz, nasce e reproduz outros textos conhecidos e lidos pelo escritor, né? E quanto mais leituras nós tivermos, mais referências nós vamos ter para estabelecer as relações, né? Sim. Por isso que quanto mais você lê, você não tem a impressão de quando está lendo um texto, puxa, parece que eu já li isso em algum lugar, né? E aí você vai buscar lá na tua biblioteca, onde é que você leu, né? Eu sou meio assim, mas onde é que eu li isso? Sim, eu também. Então, essas relações e vínculos, né? E lógico que tem a ver também com outras linguagens, tem a ver com o cinema, tem a ver com a música, tem a ver com o teatro, né?
o escritor ele vai consultar várias fontes. Para você fazer a escrita desses contos, você, sem dúvida, você pesquisa, né? Pesquisou também, né? Desde o local, tudo. Busca também aquilo que vai alimentar a sua obra literária, né? Sim, eu falei no outro episódio, eu acho que as fotografias foram importantes. A história, a parte arquitetônica também foi importante, sabe? Saber como foram construídas, né, as casas, as igrejas, né? As fotos, né? As fotos, porque ela tirou, até falei de um conto que passa no hotel, aquelas fotos e saber o que acontecia naquela época, naquele hotel, tu já imagina, né? Alguma coisa, a tua mente já fica... tu imagina os personagens, as pessoas subindo e descendo as escadas, as casas aqui, todas elas têm escadarias, né? Aquelas escadas de madeira, aquelas madeira que nunca foi mudada, nunca foram trocadas aquelas madeiras daquelas escadas, né? Imagina. Onde eu vivi, havia muitas crianças. Elas se juntavam em grupos para estudar dentro e fora das salas, se divertir como sem alguém para supervisionar. Elas gostavam de estar perto de mim, pois eu era grande e tinha lugar para todas. As crianças sempre me fascinaram, sobretudo as quietinhas. Aquelas que todos pensam que não interagem com as outras porque são tímidas. Mas nem sempre é assim. Às vezes, elas guardam dores, guardam sofrimentos. Era o caso do Mateus. Ele era um menino esperto. Sentava-se ao meu lado e contava das agruras de sua vida. Ele tinha 10 anos e pode-se dizer que tinha, sim, agruras na vida. Fazia isso todos os dias, numa hora em que saía da sala. Ninguém percebia, nem na escola e nem fora dela, que Mateus estava sofrendo. As crianças não deveriam sofrer. Imagine Então, quantos hóspedes, quantas histórias, né? sim, Passaram. A história do Hotel Brasil, né? É isso, Hotel né? Brasil, e as Brasil. portas são as mesmas, né? Então, isso Então, já nossa. As casas voltadas para o rio, quem que escreve que olha aquilo ali já não fica pensando num monte de histórias, né? Eu já tenho outro Exato. livro para fazer. Tá vendo como a tua cabeça vai longe? A Tua minha vai. imaginação vai A além, né? nossa, né? De todo O mundo. escritor, né? O escritor vivendo esse É. dia. Então, Só retomando a questão que você comentou ali atrás sobre as histórias. Já ouvi essa história, né? O Joseph Campbell, que ele vai falar que existem 3 grandes histórias na humanidade e as outras histórias derivam dessas 3, né? Existem 3, então, principais da história humana e as outras são tudo reproduções, né, dessas mesmas. Perfeito, Eduardo. Então, a literatura, né, ficcional, né, ela será entendida como ela que se relaciona com a arte da palavra, né? A estética, o imaginário, sem sombra de dúvida, né? E a influência que nós temos de outros escritores e o teu repertório, tudo isso, o teu repertório cultural, né, Kátia, te permite a você imaginar, a você viajar, a você estabelecer relações, né? Como eu disse, eu vejo influências de Poe também no conto da alucinação, né? A primeira coisa que, quando eu li o título, já veio na minha cabeça. Então, porque dentro do meu repertório de leitor, já associo, já estabeleço relações com a narrativa de Edgar Allan Poe também, né? Na Casa Amarela, ali na Casa Condor, né? Mas se você me perguntar, aquilo aconteceu? Não aconteceu. A casa existe, mas o personagem não, né? Então, você sabia que, por falar em amarelo, simbolicamente, em alguns países, o amarelo representa a inveja e a covardia. E se você for buscar, não tem isso lá dentro do conto? Tem. Então, olha, intuitivamente você já coloca. A própria cor já associa isso, né? Tem um autor que eu acho que vale a pena citar, porque se chama Eric Nepomuceno, jornalista e escritor contemporâneo. Ele diz o seguinte: a literatura de ficção é uma narrativa que revela realidades. Isso é uma frase que sempre me acompanha, né? Porque a ficção, embora ele seja irreal, seja imaginário, ele né, é uma mentira que revela realidades. Então, você está vendo quanta realidade você não vai trazer com seus contos? Sim, né? sim. Apenas com esses 2 contos que eu li, que eu tive oportunidade, estou ansioso esperando os demais, né, Kátia? Aí estou na expectativa aí de ler
né, o quanto antes. Quantas realidades não são reveladas, né, por meio dessa literatura de ficção que você está trazendo? Então, acho que é por aí, né? Que Então, bom, não sei Paulo. se o recado foi... Meu Deus, foi maravilhoso, maravilhoso. Estamos aqui babando, né, Eduardo? Sim, bem didático, né? Professor, né? Bem professor, né? Professor não tem como escapar disso, Mas né? que bom, que bom. E assim, eu tentei buscar assim elementos, né, Kátia e Eduardo, que pudessem ajudar assim o ouvinte, né, nessa tentativa de estabelecer relações, quem é o autor, quem é o narrador, quem é o leitor, não é? Qual a importância, o que nós temos que fazer ao adentrar no texto, que é suspender a descrença, esse contrato que tem que estabelecer com o leitor, né? Sim. Então, acho que nesse sentido aí a gente acabou trazendo algumas questões e que, sem sombra de dúvida, vão ficar aí na cabeça de muitos e que vão pesquisar, que vão buscar, que vão trocar ideias com vocês, né? Espero que sim, né, Paulo? Paulinho, foi um prazer enorme falar contigo. Paulo, onde que a gente te encontra? Eu tenho meu Instagram e tenho meu Facebook. Você é Paulo meu nome, Pelissari? Paulo Roberto Pelissari. Paulo Roberto Pelissari. Paulo vocês Roberto me encontram Pelissari. no Instagram e me encontram no Facebook. E aí a gente pode trocar aí ideias, né? Sintam-se bem à vontade. Agradeço imensamente o convite, né, Eduardo e Kátia. E estou, como eu disse, aguardando ansiosamente pela coletânea aí, desses contos. Pode deixar, que eu vou mandar, né, para ti. Que a Kátia vem nos brindar aí com muita... Que bom, eu agradeço as tuas palavras. É uma honra para mim, na verdade, Paulo, eu que te conheço há tantos anos, sei como tu és um estudioso sério, né? Sério, compenetrado, e agora fazendo doutorado. Meu Deus, ninguém te segura agora, Paulo, ninguém te segura. E sambista, gosto, né? Ele é sério, mas ele é sambista, né? Também. É sambista. Sim, eu transito aí pelo samba, por Shakespeare, pelo erudito, pelo não erudito, eu sou. Sim, não que o sambista não seja sério, o sambista é um cara sério também, né? Mas eu quero dizer que né, entre a literatura sim. Que na verdade outras acaba. Viagens. A literatura e outras viagens. Eduardo, a gente te encontra. E olha, parabéns pelo projeto de vocês, né? Parabéns pelo projeto, ficou assim fascinante. Fiquei encantado mesmo pela iniciativa de vocês. São iniciativas como essas que fazem a diferença na nossa formação, na nossa discussão, na formação de opiniões. Então, parabéns mais uma vez. Sim, e esse projeto, mais uma vez, a gente diz que é pela Lei Aldir Blanc, né? E Fundação Cultural de Itajaí. Onde a gente te encontra, Eduardo? Isso aí, cara. No Instagram, eu, Edu Fabrício, Facebook, eu, Eduardo Fabrício P. E eu quero fazer um agradecimento público aqui, né, ao Paulo. O professor Paulo, né, fez parte da minha formação aí, literatura de língua inglesa. Tinha que falar professor, não é, Eduardo? Claro, não tem como não falar. Mas é engraçado, porque eu tenho amigos que foram meus alunos já, né, na minha curta trajetória de professor, e até hoje já estão casados, têm filho. Ei, professor, beleza? É engraçado. E aí... É legal isso. Isso aqui é gratificante, legal. né? É muito legal. Bom. E aí, o Paulo foi quem me apresentou o Shakespeare, né? Na época da faculdade, já tinha ouvido, claro, né, falar, né? Mas não, quando a gente teve esse aprofundamento, né, na época da faculdade, e realmente me encantou o Shakespeare, né? E o Paulo conseguiu me trazer isso daí. Claro, né, Romeu e Julieta foi um clássico, já trabalhei com alunos também, já quis reproduzir isso daí. Quer dizer, é uma narrativa que me marcou muito na época que meu pai estava doente no hospital, então, o Hamlet, né? O Hamlet. Né, que eu li o Hamlet quando meu pai estava, né, próximo, né, da partida dele, então foi algo que me marcou, e isso tudo me ajudou a superar esse momento, né? Olha que massa. Do meu pai. Então, por isso que eu agradeço ao professor Paulo aí, né, por ter me apresentado esse autor importante na minha formação. Bacana. Porque eu já pude passar isso para frente para meus alunos, e sempre passo. Um autor que eu sempre revisito. Eu agradeço, né? Porque você não sabe o quanto é gratificante, né, Eduardo, a gente ouvir tudo isso, né? E assim a Kátia e o Eduardo são professores. Nós não temos noção, né, até onde nós podemos ir, né, com todas as nossas discussões em sala de aula e as nossas propostas. E aí você tem um depoimento fantástico quando você fala dessas influências todas. Então, fico muito feliz, né, ao ouvir isso, e tenho certeza que é gratificante, né, para todos nós.
Não, ó, nós estamos terminando a 4ª temporada, episódios Casas Tombadas de Itajaí. Hoje é o último episódio, 10º episódio, fechando com chave de ouro com o professor Paulo Pelissari. Então tá bom, um abraço para vocês. Tchau, tchau. E vocês que nos acompanharam até aqui, agradecemos e até a próxima temporada do Podcast Leov. @Podcast Leov em todas as redes sociais e a gente se encontra por aí, inclusive lá no YouTube, né, Kátia? Sim, lá no YouTube. Ajude a gente, curta, compartilhe. Tchau, Paulo. Tchau, gente. Sucesso aí a todos. Obrigada. Literatura e Outras Viagens apresentou Podcast Leov, temporada Lei Aldir Blanc, Santa Catarina. Apresentação, Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Siga-nos nas redes sociais, @Podcast Leov.